Uma amostra de 5 gramas de hidróxido de sódio impuro foi dissolvida em água suficiente para formar 1 litro de solução. Uma alíquota de 10 ml dessa solução aquosa consumiu numa titulação 20 ml de solução aquosa de ácido clorídrico de concentração igual a 0,05 mol por litro. Admitindo-se que as impurezas do NaOH não reagiram com nenhuma substância presente no meio reacional, o grau de pureza em porcentagem de NaOH na amostra é... Questão legal, tá? Questão trabalhosa. É uma questão que envolve cálculo estequiométrico, solução e titulação. E aí, gente, toda vez que envolve solução ou até mesmo a titulação em si, eu sempre gosto de fazer o desenho, tá? Porque eu acho que ajuda. Então preste atenção no que ele disse para a gente. Ele falou o seguinte, que ele pegou 5 gramas de hidróxido de sódio, ele pegou 5 gramas de NaOH, adicionou em um recipiente e colocou água suficiente para preparar 1 litro de solução, tá? Depois, ele pegou desta solução que ele preparou um volume de 10 ml e realizou uma titulação utilizando ácido clorídrico. Então, qual que é a história da titulação? Aqui eu tenho ácido clorídrico, a concentração do ácido clorídrico, ele falou para a gente que é 0,05 mol por litro, e o volume que foi gasto nessa titulação corresponde a 20 ml, tá? Esse volume do NaOH aqui, a gente chama esse volume de volume titulado, que foi 10 ml. Lembrando, né, rapidamente o que é uma titulação? É uma técnica que a gente utiliza para poder verificar ou determinar a concentração de uma solução ou a pureza de uma amostra, igual nesse caso a gente não saiba, tá? Determinar caso a gente realmente não saiba, verificar caso a gente saiba, mas caso a gente queira verificar se está correto. Ele me disse que pegou uma amostra de 5 gramas de hidróxido de sódio. Se ele está fazendo uma titulação é porque ele não está confiando nesses 5 gramas. Tanto que ele quer da gente a porcentagem de pureza. Ou seja, nessa amostra não tem 5 gramas só de hidróxido de sódio. Tem alguma impureza aqui no meio. E aí ele titula, usando essa técnica, na qual a gente vai pegar a base. Aí, ele não falou no texto, né, mas esse é o fundamento da titulação. Eu pingo aqui dentro algumas gotas de fenolftaleína, que vocês sabem, aquele indicador que fica incolor em meio ácido e rosa em meio básico. Então, se eu tenho um volume de hidróxido de sódio, pinguei fenolftaleína, está rosa. Nós vamos pingando HCl e o ácido vai consumindo a base, até que vai chegar um momento que o ácido consumiu toda a base e aí a solução que estava rosa vai ficar incolor. Ou seja, esse é o ponto que a gente termina a titulação, é o ponto de viragem que a gente diz. Esse volume gasto é esse. Foi necessário 20 ml de HCl para consumir toda a base que estava aqui dentro. Então, o próximo passo seria a gente montar a equação que vai acontecer nessa titulação, que seria, se eu tenho uma solução desconhecida, né, que contém hidróxido de sódio, e eu estou titulando com ácido clorídrico, essa daqui é a reação que vai acontecer, né, que forma NaCl e água. Essa equação já está balanceada, portanto, para 1 mol de hidróxido de sódio, eu consumo 1 mol de ácido clorídrico. E aí, toda vez que eu tenho uma titulação, o volume da solução que eu estou usando como titulante, eu tenho tanta concentração quanto o volume dela, eu tenho todas essas informações. Então, a concentração me diz que eu tenho 0,05 mol de HCl a cada 1000 ml da solução. Isso é concentração. Como foram gastos 20 ml,
Então, isso quer dizer que, na verdade, fazendo essa conta, ó, vou cortar um zero, aqui dá 0,1 dividido por 100, 0,001 mol de HCl. Esta foi a quantidade de ácido que realmente foi consumida, já que a concentração é essa e o volume utilizado foi esse. Pela estequiometria desta reação, eu sei que se eu utilizo um mol de HCl, foi para consumir um mol de NaOH. Se eu utilizei 0,001 mol de HCl, então, gente, foi para consumir 0,001 mol de NaOH por causa da estequiometria. Está aqui a informação que eu preciso até o momento. Então, isso quer dizer que nesses 10 ml que a gente titulou da solução de NaOH, quanto que tinha lá dentro? Nos 10 ml da solução, a gente tinha 0,001 mol de NaOH. Uma vez, lembrando que esse NaOH que estava aqui dentro, que foi consumido pelo ácido, veio desses 10 ml que eu retirei dessa solução. Mas eu tirei 10 ml. O hidróxido de sódio inicial todo eu joguei aqui dentro desse copinho de 1 litro. Então, em 10 ml, a gente tinha esse 0,001 mol. Mas a solução que eu preparei inicialmente, ela tinha um volume de 1000 ml. Isso quer dizer que aqui dentro eu tenho 0,1 mol de NaOH. Ou seja, ele me disse que colocou 5 gramas. Só que após a titulação eu descobri que o que tem mesmo aqui dentro é 0,1 mol. Só que eu quero saber é a massa para poder comparar. E aí, se a gente vai na tabela periódica, a massa molar do NaOH, ele até deu na questão, obviamente, é 40 gramas. Se ali dentro eu descobri que tinha 0,1 mol dessa base, então eu descobri uma massa de 4 gramas de NaOH. Agora ficou fácil. Olha só que agora ficou fácil. Ele me disse que colocou lá dentro uma amostra contendo 5 gramas de NaOH. Então esses 5 gramas é toda a porcentagem da amostra. Mas eu descobri que desses 5 gramas, apenas 4 gramas é de NaOH. Ou seja, apenas 80% dos 5 gramas são realmente hidróxido de sódio. Portanto, a resposta dessa questão, letra E, 80%. Gente, realmente é uma questão complicada, né? Tem que dar muitos passos. E este é o fundamento da titulação. O início está aqui, ó. A solução titulante, que eu tenho certeza sobre as informações dela, ele vai me dar tanto a concentração quanto o volume. E aí eu descubro quanto que foi gasto. Venho na estequiometria, vejo se gastou isso, então é porque consumiu tanto da minha solução desconhecida. Esse tanto que consumiu estava no volume titulado. Como aqui eu peguei um volume e peguei uma determinada alíquota para titular, volta. Isso estava nos 10 ml. E quanto que teria então na solução estoque que a gente tinha? Tranquilo? Valeu!